Let's just pray while we're all standing. E vamos orar enquanto ficamos em pé. Father in heaven, Pai Celestial, thank you so much for all these wonderful testimonies we've heard today, te agradecemos muito por todos esses testemunhos maravilhosos que ouvimos hoje. for all the ministry you are accomplishing through individuals here. Todos os ministérios que o Senhor está realizando através desses indivíduos aqui, Senhor. And right now, we're just praying that you will send us your Holy Spirit into this place once again, Agora nós te pedimos que o Senhor envie novamente o teu Santo Espírito a este lugar, Senhor. that our hearts and minds will be in tune with you. Que nossos corações e mentes estejam conectados contigo, Senhor. In Jesus' name we pray. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém, Senhor. Okay, you can be seated. Então vocês podem se assentar. Our theme included 2 parts this weekend. Nosso tema inclui 2 partes nesse final de semana. So this is a quiz. Então esse é o quiz. What was the first part? Qual foi a primeira parte? The first part of our theme? Qual foi a primeira parte do nosso tema? Christ Commission. Christ Commission. And the second part of our theme? E a segunda parte do nosso tema? Our calling. Nosso We're going chamado. to talk about this today. So we talked about Christ's Commission yesterday. Today we're going to talk about our calling. How do you know anyway? Então, ontem nós falamos sobre a comissão de Cristo e hoje vamos falar sobre o nosso chamado. E como nós conseguimos descobrir isso? Is God calling you to do something? Está Deus te chamando para fazer alguma coisa? Is God impressing you that He wants you to get engaged in ministry? Está Deus te impressionando para que você se engaje em algum ministério? So we're going to talk about this a little bit today. Então vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Why do we need people to get engaged? Por que nós precisamos de pessoas para estarem engajadas? Because the problem hasn't changed. Porque o problema não mudou. There's still 8 billion people plus on the planet today, the same as there was yesterday. Well, probably even some more today. Porque existem 8 bilhões de pessoas hoje no mundo, como havia ontem também, provavelmente tem mais do que isso hoje. And each one of us need to do something E cada um de nós precisa fazer algo to help get the gospel to the world. para ajudar a levar o evangelho para o mundo. I'm going to use several examples today Então vou dar vários exemplos hoje. of people who you would not think would be called by God. De pessoas que você não pensaria que elas seriam chamadas por Deus. And while we're talking about these people, E enquanto estivermos falando dessas pessoas, I want you to think about yourself. eu quero que você pense a respeito de você mesmo. The first individual that I will talk about today O primeiro indivíduo que eu vou falar hoje, was the meanest man in town. Minest, The meanest, era o menor homem. Ok. Ah. Era o homem mais malvado da cidade. Would God call someone like the meanest man in town to be a missionary? Chamaria Deus o homem mais malvado da cidade para ser um missionário? Or would God pick someone that was better, had better manners? Ou Deus escolheria alguma pessoa que teria ótimas, excelentes maneiras? Maybe already understood the Bible. Ou talvez uma pessoa que já entendesse a Bíblia? Who maybe already had an experience with God. Ou uma pessoa que já teve uma experiência com Deus? Would God really call Fidel Deus realmente chamaria o Fidel to be a missionary? para ser um missionário? I was in the country of Cuba last year in January, Eu estava no país de Cuba no último janeiro do ano passado. and I told the people that I was traveling with, E eu falei para as pessoas com quem eu estava viajando. I said, I want to meet Fidel. Eu disse a elas, eu quero conhecer o Fidel. Because I had heard just a little bit about his story. Porque eu vi só um pouquinho da história dele. And they told me this. E eles me disseram isso. Fidel used to be the meanest man in town. O Fidel costumava ser a pior pessoa da cidade. And I said, well, I want to meet Fidel. E eu disse, não, então eu quero conhecer Fidel. Here's the story. Então aqui está a história. There's a ministry, an OCI ministry called World Youth Group.
Então existe um ministério na OCI chamado World Youth Group, seria um grupo de jovens mundial. God has called them to the country of Cuba. Deus chamou eles para o país de Cuba. And he has inspired them with the idea E eles ficaram inspirados com a ideia that every single city in Cuba should have a Seventh-day Adventist church. de que cada cidade em Cuba deveria ter uma igreja adventista do sétimo dia. Would you say amen? Você diria amém? Do you believe that every single city in Brazil should have a Seventh-day Adventist church? Vocês acreditam que cada cidade do Brasil deveria ter uma igreja adventista do sétimo dia? Or maybe more than one Seventh-day Adventist church? Ou talvez mais de uma igreja adventista do sétimo dia por cidade? Well, in the country of Cuba, Bem, no país de Cuba, there were about 500 cities with no Seventh-day Adventist church. haviam 500 cidades ali sem a presença adventista. And God laid a burden E Deus colocou esse fardo on a nurse em uma enfermeira and his wife. em um enfermeiro e a sua esposa. And they ended up starting a ministry for the country of Cuba E eles começaram um ministério para o país ali de Cuba. and took on the job E realmente agarraram o trabalho of trying to establish a Seventh-day Adventist church in every city in Cuba. de tentar colocar uma igreja adventista em cada uma das cidades de Cuba. These are two lay people. São apenas duas pessoas leigas. They had no evangelism training. Eles não tinham treinamento de They had evangelismo. no training as preachers. Eles não tinham pregadores bem treinados. But God said, go. Mas Deus disse, vá. Eles não tinham treinamento em pregação. And they went. E eles foram. They began to train lay people in Cuba E eles começaram a treinar pessoas leigas em Cuba. because you cannot go to Cuba Porque você não pode ir para Cuba and stay there. e permanecer lá. They couldn't bring outside missionaries there. Eles não poderiam trazer missionários externos para lá. So they had to find out how to use local people. E eles tiveram que descobrir como usar pessoas locais da região. And there was another complicating factor. E havia um outro fator complicante. You can't build churches in Cuba. Você não pode construir igrejas em Cuba. So how are you going to have a Seventh-day Adventist church in every city in Cuba? E como é que você vai ter uma igreja adventista em cada cidade de Cuba? It's a very complicated place to minister. É um lugar muito complicado de se ministrar. While I was there, E enquanto eu estava lá, I learned the story of one of their persons that had been trained. eu ouvi a história de uma das pessoas que estavam sendo treinadas. He had been stopped by the police, Ele foi parado pela polícia. and they looked in the trunk of his car, E eles olharam no porta-malas do carro dele. and they found that he had a gasoline can, E eles viram que ele tinha um galão de gasolina. and it had about 5 gallons of gas in it, 20 liters. Então ele tinha cerca de 20 litros de gasolina ali. They took his license away. E eles pegaram a licença, a He can no carteira longer dele de drive. motorista. E falaram, você não pode mais dirigir. Because he was carrying gasoline illegally. Porque ele estava carregando gasolina de forma ilegal. If you have a driver's license, Se você tem a carteira de motorista, you get the privilege of buying 1 liter per week. você tem o privilégio de comprar 1 litro de gasolina por semana. Now, how far is 1 liter going to take you? E quanto 1 litro de gasolina até onde vai te levar esse 1 litro de gasolina? And when you go to the stores to buy food, E quando você vai para os mercados comprar comida, there may be nothing on the shelf talvez não haja nada nas prateleiras, or very little on the shelf. ou muito pouco ali nas prateleiras. You may have to shop in several stores Você talvez tenha que fazer compras em várias lojas, vários mercados, to find something to eat. para achar algo para comer. And you can't buy a bag of cement E você não pode comprar um saco de cimento, because they want to know what are you going to do with this cement? porque eles querem saber o que exatamente você vai fazer com esse saco de cimento. And yet God gave this burden to these lay people.
Mas ainda assim, Deus deu esse fardo, essa responsabilidade para esses leigos. to Cuba. Vá para Cuba. They didn't speak Spanish. Eles não falavam espanhol. They still don't speak Spanish. Eles ainda não falam espanhol. They've been working for years now in Cuba. Eles têm trabalhado por anos agora em Cuba. Now, I will give them this. They speak better Spanish than I do. Bom, eu diria algo. Eles falam um espanhol melhor do que eu. But God works in mysterious ways. Mas Deus trabalha de formas misteriosas. And so we were traveling there in the country of Cuba. Então estávamos viajando ali no país de Cuba. They had somehow gotten enough food and enough gasoline E de alguma forma eles conseguiram comida o suficiente e gasolina o suficiente to take us on this journey para nos levar nessa jornada, to meet Fidel para conhecer o Fidel and a few others along the way. e alguns outros durante o caminho. When I met Fidel, E quando eu conheci Fidel, he didn't look like the meanest man in town. ele não parecia o homem mais malvado da cidade. And I said, Fidel, I want to hear your story. E eu falei, Fidel, eu quero ouvir a sua história. And so, with a translator, I listened to Fidel's story. E com o tradutor eu ouvi a história de Fidel. He told me this. E ele me disse isso. I'm a small man, and he was. He only came up to about right here on me. Ele disse, eu sou um homem pequeno. E ele realmente era. Ele batia mais ou menos aqui em mim. He said, as a child, I was always picked on. E picked on, like... I was, bullied. Quando eu era criança, eu sofria muito bullying. Batiam muito em mim. He said, so I had to learn to fight. E eu tive que aprender a lutar. And if anybody bothered me, E se alguém me incomodava, I would fight them. eu lutaria com essa pessoa. And I just became mean. E eu simplesmente me tornei mal. He said, in fact, I became so mean E eu fiquei tão mal that I began to kill people. que eu comecei a matar pessoas. And I had no feelings at all. E eu não tinha nenhum sentimento. He said, I couldn't even cry. E eu nem podia chorar, não My conseguia chorar. feelings were totally gone. Meus sentimentos estavam todos indo embora. He was arrested and put in prison Ele foi preso e colocado na cadeia for some of his crimes. por algum desses crimes que ele cometeu. And he said, in prison, I became even more mean E ele disse, na prisão eu fiquei ainda mais mal, because I had to protect myself there. porque eu tinha que me proteger ali naquele lugar. And I would fight anyone. E eu lutaria com qualquer pessoa. And I didn't care if I killed someone E eu não me importava se eu matasse alguém, because I had no feelings. porque eu não tinha sentimentos. Two of these missionaries Dois desses missionários that had been trained by the World Youth Group que foram treinados pelo World Youth Group were sent to the town in which Fidel lived. foram enviados para a cidade onde Fidel vivia. Their job O trabalho deles was to establish a Seventh-day Adventist church in this city. era estabelecer uma igreja adventista do sétimo dia nessa cidade. But they didn't know what to do. Mas eles não sabiam o que fazer. They started walking around the city looking for what they could do. Eles começaram a andar pela cidade procurando o que eles deveriam As fazer. people in the city learned what they were trying to do, E quando as pessoas começaram a descobrir o que eles estavam fazendo ali na cidade, they said, eles falaram, não, whatever you do, o que quer que você faça, stay away from Fidel, fique longe do Fidel, because he's the meanest man in town. porque ele é o homem mais malvado da cidade. I said, oh. E disseram, ó, They said, Fidel is our man. And they went home and they began to pray. e eles falaram, Fidel é o nosso homem. E eles voltaram para casa e começaram a orar. They began to pray for Fidel. E começaram a orar por Fidel. And they began to pray that they would be able to meet Fidel. E eles começaram a orar que fossem capazes ali de encontrar Fidel. And as they walked around, they were looking, where can I find Fidel? E quando eles começaram a caminhar pela cidade, eles começaram a perguntar, onde podemos encontrar o Fidel? And one day they saw Fidel. E um dia eles viram Fidel. And they said, Fidel, E disseram, Fidel, we want to share Jesus with you. nós queremos compartilhar Jesus com você. He said, I don't want anything to do with Jesus. E ele falou, eu não quero nada que ver com Jesus. They said, Fidel, Eles disseram, Fidel, we are praying for you. Fidel, nós estamos orando por você. They went home and they continued to pray. E eles foram para casa e continuaram a And orar. as they prayed, E enquanto eles oravam, they kept looking for opportunities to see Fidel. eles continuavam procurando oportunidades de Whenever ver they would Fidel. see Fidel, Quando que nós vamos ver Fidel? they would say, Fidel, we are praying for you. E quando viam Fidel, eles falavam, Fidel, nós estamos orando por você.
He would say, "Don't pray for Ele me. dizia, não orem por mim. I don't want anything to do with this Eu Jesus. não quero nada com esse Jesus. I've seen this Christianity thing, Eu já vi essa coisa de cristianismo and I don't want anything to do with it." e eu não quero nada que ver com isso. However, one day came, E até que chegou um dia and they needed some help. que eles precisavam de ajuda. And so they found Fidel, Então eles acharam Fidel, because they knew that Fidel had a machete. porque eles sabiam que o Fidel ele tinha um machado. They said, "Fidel, Eles disseram, Fidel, would you come and help us?" você poderia nos ajudar? He said, "What do you need?" Ele disse, o que vocês precisam? He said, "We need to chop down some wood in the forest." Nós precisamos cortar um pouco de madeira na floresta. He said, "What are you doing with wood?" E ele perguntou, o que vocês estão fazendo com madeira? "Oh, Fidel, we have to make some charcoal." E eles falaram, Fidel, a gente tem que fazer um pouco de carvão. "What are you going to make charcoal for?" Para que vocês querem fazer carvão? So, well, it helps people get well, and so we're going to make some charcoal. E eles disseram, bom, o carvão faz as pessoas se sentirem melhor. A gente precisa de carvão. So Fidel agreed to go to the forest with them and help them chop some trees. E o Fidel ajudou eles a irem lá na floresta e cortar algumas árvores. Slowly, Então, ever so devagar, slowly, bem devagar, they began to build a relationship with Fidel. eles começaram a construir um relacionamento com Fidel. And Fidel began to get a little bit curious about this Christianity thing, E o Fidel começou a ficar curioso sobre essa coisa de cristianismo. because these people were treating him as a normal person. Porque as pessoas estavam tratando ele como uma pessoa normal. They were not treating him like the meanest man in town. Eles não estavam tratando ele como a pessoa mais malvada da cidade. And one day they asked Fidel, E um dia eles perguntaram a Fidel, "Fidel, Fidel, would you be willing to study the Bible with us?" você estaria disposto a estudar a Bíblia com a gente? And by that time, E naquele tempo, Fidel realized that these people cared about him as a person. Fidel percebeu que aquelas pessoas se importavam com ele como pessoa. He knew that they were always praying for him, Ele sabia que eles estavam sempre orando por ele. and they treated him in a loving and kind way. E eles o tratavam de uma maneira amável e gentil a ele. And as they studied the Bible, E enquanto eles estudavam a Bíblia, Fidel met Jesus. Fidel encontrou Jesus. And he told me this. E ele me disse isso. He said, "I began to have some feelings again." E eu comecei a ter algum sentimento de novo. And as he was sharing his story, you could see the tears were starting to run down his face. E quando ele compartilhava sua história, você And he said, poderia ver as "Oh, lágrimas correndo sobre o seu rosto. if I just had it to do over again. E ele falava, se eu pudesse fazer isso de novo, I treated my family so mean. se eu pudesse viver tudo de novo, eu tratei minha família tão mal. I was always so mean to my family." Eu era sempre tão ruim para minha família. He said, "But now Mas agora, I have feelings, eu tenho sentimentos. and I've met Jesus." E eu conheci Jesus. I asked him, I said, "Fidel, what would you say to someone about your experience?" E eu perguntei a Fidel, o que você diria para alguém sobre a sua experiência? And he said, "I would say this. Eu diria isso, ele disse. It's never too late Nunca é tarde to start over again." para começar de novo. Friends, maybe today you think you're too far down the trail. Maybe you think that God can't use you. Amigos, hoje você talvez pense que você está muito longe da trilha ou talvez que Deus não possa te usar. But God has a plan. And I want to tell you something. Mas Deus tem um plano e eu quero contar algo para vocês. It's never too late. Nunca é tarde start demais para começar novamente. And that comes from a man who has experience. Isso vem de um homem que teve essa experiência. Fidel was baptized into the Seventh-day Adventist Church. E o Fidel foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. They had bought a little house. They couldn't build a church, but they bought a little house in this town. Eles não poderiam construir uma igreja, mas compraram uma casa nessa cidade. Just a little simple home. Uma casa bem simples. And when you went into the home, E quando você entrava dentro da casa, they had set some pews up, Pios. chairs for worship. Ok. Eles colocaram algumas cadeiras ali para adoração. They turned the living room
E na sala de estar, into a church. eles tornaram a sala de estar uma igreja. And people were coming there on Sabbath to worship Jesus. E as pessoas iam ali sábado para adorar Jesus. And now there's a Seventh-day Adventist church in this little city in Cuba. E agora há uma igreja adventista nessa pequena cidade em Cuba. God can even use the meanest man in town. Deus pode usar até a pessoa mais malvada da cidade. And now, Fidel is an ordained missionary as an elder in this church. E agora o Fidel é um missionário ordenado e um ancião nessa igreja. And he is now teaching other people about Jesus. E agora ele está ensinando outras pessoas a respeito de Jesus. When we were at this little church, I met Fidel's friend. Quando eu estava nessa pequena igreja, eu His conheci name was David. um amigo do Fidel chamado David. And David, I said, David, what are you doing today? Eu perguntei, David, o que você está fazendo hoje? He says, oh, I'm going to tell my friends about Jesus. Eu vou contar aos meus amigos sobre Jesus. I said, tell me a little bit about your story. E eu perguntei, fale um pouquinho sobre a sua história. He said, oh, I was a Satan worshiper. Eu era um satanista. And Jesus saved me. E Jesus me salvou. And now I am going to tell my friends who are Satan worshipers about Jesus. E agora eu vou contar aos meus amigos satanistas sobre Jesus. I said, oh, you know, when I hear that someone is a Satan worshiper, E quando eu ouço que alguém é adorador de Satanás, I want to step away. eu quero dar uma distanciada. But David said, no, Mas David disse, não, I must go to my friends eu devo ir para os meus amigos and tell them the good news of e Jesus. contar a eles as boas novas de Jesus. Friends, today I want to tell you something. God can use anyone. Meus amigos, eu quero dizer algo para vocês hoje. And God wants Deus to pode use usar qualquer pessoa. everyone. E Ele quer usar todo mundo. We were in the country of the Philippines, E nós and we fomos para o were país das going Filipinas, up into the mountains. lá em cima das And montanhas. as we were going up into the mountains, E enquanto íamos in the subindo as back of the montanhas, truck, atrás de uma we had a caminhonete, big basket of bread. nós tínhamos uma grande And cesta we de had pães. a big pot full of boiled eggs. E nós tínhamos um pote cheio de ovos We had cozidos. a big container of rice. E tínhamos um grande container de arroz. And we were going to one of these villages up in the mountains, E nós fomos em alguma dessas vilas ali em cima nas montanhas. because many times the children there were hungry. Porque muitas vezes as crianças ali estavam famintas. So we were going along with this group to feed the children. E nós fomos junto com esse grupo para alimentar as crianças. And when we got there, E quando chegamos lá, oh, the children lined up. todas as crianças And they fizeram uma would come fila and they would get a cup of rice e elas vinham e pegavam um copo and de a arroz piece of bread e um pedaço de pão and an egg. e um ovo. They lined up E eles faziam uma fila, maybe a couple of hundred of children. talvez mais de 100 crianças. And they began to get their cup of rice. E pegavam a sua porção de arroz. And I looked out over the group E eu olhei para aquele grupo and I saw this man standing in the back. e eu vi aquele homem ficando ali no And I parte said- de trás. Who's that? E eu perguntei, quem é aquele? It looked a little intimidating to me. Ele parece um pouco intimidador para mim. And they said, oh, don't worry. Eles, That's the chief? e eles disseram, não se preocupe, esse é o chefe. I said, oh, the chief? O chefe? I said, what's the chief's name? E qual é o nome do chefe? And they said, his name is Chief, O I nome- love you. His name is Chief, I love you. O nome dele era chefe, eu te amo. I said, oh. Aí eu disse, I said, I want to meet Chief, I love you then. eu quero conhecer o Chief, I love you. It's just strange how much difference a name can make. Estranho, como os nomes podem ficar bem estranhos. And I met Chief, I love you. E eu conheci o Chief, I love you. And I kind of thought, I wish I had a name like E that. eu pensei, quem dera que eu tivesse um nome como esse. So I began to ask the chief about, how did you get this name? E eu comecei a perguntar para o Chief, como você conseguiu esse nome? But the villagers answered for me. Mas a vila respondeu para mim. They said, we call him Chief, I love you, Nós chamamos ele de Chief, I love you, because he loves all the children in our village. porque ele ama todas as crianças da nossa vila. I said, oh, I want to have a name like that.
Eu pensei, ó, eu And quero Chief ter um I nome Love You como said, esse. would you come with me and see our school? E o Chief I Love You falou, venha, vamos conhecer said- a nossa escola. Sure, where is your school? E eu falei, claro, vamos, onde é essa escola? It's up on the hill here. E ele disse, é subindo a montanha aqui. So when we finished feeding the children, E depois que finalizamos de alimentar as I went crianças, with Chief I Love You com o to Chief see I the Love You, school. fomos com ele And ver when a he came escola. to the school, E quando chegamos na escola, everyone was happy to see Chief I Love You. todo mundo estava feliz de ver o Chief I Love You. I was kind of an attraction because I was a foreigner, Eu era meio que a atração ali porque eu era um estrangeiro, but Chief I Love You was an attraction mas o Chief I Love You because he loved the children. era uma atração porque ele amava as crianças. He said this school E ele disse, essa escola was established for us by the Seventh-day Adventist missionaries. foi estabelecida por missionários adventistas do sétimo dia. And he called the principal. E ele chamou o líder, o diretor. Obrigado. And as I met this lady, E eu conheci essa She said- senhora. I am a Seventh-day Adventist. E ela disse, eu sou adventista do sétimo dia. Chief I Love You was being a missionary in his village. O Chief I Love You estava sendo um missionário na sua vila. he's not a Seventh-day Adventist yet. E ele não é um adventista ainda. I can imagine someday in the kingdom of heaven E eu posso imaginar algum dia no reino dos céus that I may meet Chief I Love You que eu talvez possa encontrar o Chief I Love You, because he loved the children. porque ele amava as crianças. I met this young lady in the country of India a couple of months ago. Então ele conheceu essa pequena jovem We- no país da Índia. We were traveling in northeast India Então nós estávamos viajando ali no and we noroeste da stopped Índia at a little village. e paramos numa pequena vila And my driver said, I want Nordeste. you to meet some people here. e pararam ali e falaram, eu quero que você conheça algumas pessoas aqui. And so we stopped at this village Então paramos nessa vila and we met the directors of a school there. e encontramos o diretor de uma escola ali. It was called the Grace Advent Academy. Se chamava The Grace Advent Academy, a graça, o Advento da Graça, Academia do Advento da Graça. And I began to talk to the director of the school. E eu comecei a falar com o diretor da escola. And I said, how many children do you have here in your school? Quantas crianças você tem aqui na sua escola? And he said, we have about 350 children who come to our school. Nós temos 350 crianças que vêm para a nossa escola. I said, are these children Adventist? Essas crianças são adventistas? He said, no, Ele disse, não, very few Adventists in our school. são pouquíssimas adventistas na nossa escola. I said, are there other schools in this area? Ele perguntou, tem outras escolas nessa área? He said, yes, there are other schools. Ele disse, sim, tem outras escolas. I said, how far do children come to your school? E eu perguntei, de quão longe essas crianças vêm para vir aqui à sua escola? He said, some of these children walk 5 kilometers every day to come to our school. Algumas crianças caminham todos os dias 5 quilômetros para vir a essa escola. I said, why do they come to your school? E eu perguntei, por que eles não vêm à escola de vocês aqui? Surely there's a school closer to their home. Por que provavelmente deveria haver uma escola mais perto deles, perto da casa deles? And he told me this. E ele me disse isso. He said, we care about our children. Nós nos importamos com as nossas crianças. And the children and the parents know. E the children and the The parents, children and the parents as crianças e os pais sabem disso. know that we love them. Elas sabem que nós as amamos. I don't know for sure. Eu não sei com certeza, Because this young lady that is the picture is not a Seventh-day Adventist. porque essa moça da foto, ela não é adventista. But I went into her classroom. Mas eu fui numa das classes. And on the Na sala de wall aula. of the classroom, E na parede da sala de aula, there were pictures of Jesus hanging on the cross. havia imagem de Jesus pendurado na cruz. And these children are being taught about a God who loves them. E essas crianças foram ensinadas sobre um Deus que as ama. And they're experiencing the love of God through people E elas estão experimentando o amor de Deus através de pessoas who love them. que as amam. I wonder if this young lady right here might not someday be a missionary Eu imagino se essa jovem aqui, por exemplo, um dia não será uma missionária. because God can use anyone. Porque Deus pode usar qualquer um.
And God wants to use you. E Deus quer usar você. He has a plan. Ele tem um plano. He has a purpose. Ele tem um propósito. And we need to work for Jesus. Nós precisamos trabalhar para Jesus. I met this man at a different place in the country of India. E eu conheci esse homem em outro lugar, I na was Índia. there at the Springs of Life School. E eu estava lá na escola Springs of Life. It's kind of a Fontes da Vida. combination between an orphanage and a school. É uma combinação de orfanato com escola. Children can come there who have no parents. Crianças que vão para lá e que não têm pais. They had invited this man from the community to come to church there. Eles convidaram esse homem da comunidade a ir para a igreja ali. And when it came time for special music, when it came time for the special music, E veio um tempo para uma música especial. the children sang some songs. As crianças cantaram algumas músicas. And the adults sang some songs. E os adultos cantaram também algumas músicas. Then this man rolled his wheelchair to the front of the church. E esse homem foi até o púlpito ali da igreja, à frente da igreja, com a sua cadeira de rodas. And he shared a testimony in song E ele compartilhou seu testemunho to Jesus. para Jesus, em forma de música. I think, if I'm not mistaken, E eu acho que, se eu não estou enganado, heaven was joining in that song. o céu estava se unindo àquela música. And heaven was listening to that music. O céu estava ouvindo aquela música. Well, I couldn't understand the words. Enquanto eu não conseguia entender o que dizia, I could tell that this man eu posso dizer que esse homem had a relationship with Jesus. tinha um relacionamento com Jesus. And he was worshiping God. E ele estava adorando a Deus. Friends, God wants to use every single one of us, Amigos, Deus quer usar cada um de nós, regardless of our capacity. independente de nossas In capacidades. fact, if we have more capacity, it gives us more responsibility. De fato, se nós temos mais capacidades, isso significa mais responsabilidades. Just want to make a few points here. Eu só quero Good afternoon. colocar alguns pontos aqui nessa tarde. Number one, Número 1. God knows you. Deus te conhece. In Jeremiah chapter 1, Em Jeremias capítulo 1, God said to Jeremiah, Deus disse para Jeremias: I knew you before you were born. Eu te conheci antes de você nascer. I knew you Eu te conheci before you were conceived. antes de você ser concebido. God knows Deus sabe. you just the same way. Deus te conhece da mesma forma. Sometimes people will tell me, I was an accident. Algumas vezes algumas pessoas falam: eu fui um acidente. I said, no, you weren't. E eu digo: não, você não foi um acidente. You were designed by God. Você foi feito por Deus. Yeah, but my parents weren't planning on having any more children, and then I came along. É, mas meus pais não estavam planejando ter nenhum outro filho e eu apareci. My friend, you are part of God's great plan. Meu amigo, você é parte do grande plano de Deus. God knows you. Deus te conhece. He knows where you live. Ele sabe onde você mora. He knows the name of the street. Ele sabe o nome da He rua. knows your background. Ele sabe o seu histórico. He knows your gifts Ele conhece os seus dons and talents. e talentos. And he even knows how many hairs are on your head today. E ele sabe até quantos fios de cabelo que eu tenho na cabeça hoje. God wants to use everyone in his work. Deus quer usar todos no seu trabalho, I na think sua it was obra. Brother Narland that mentioned this. Acredito que o irmão Narlon mencionou isso. God has a specific plan for every single person. Deus tem um plano específico para cada pessoa. It's not some general plan. Não é um plano geral. It is very specific for every single one of us. É um plano bem específico para cada um de nós. Not only does God know you, Não somente Deus te but conhece, He is also calling you. mas Ele também está te chamando. Yeah. He called Jeremiah. Ele chamou Jeremias He said, "Whom shall I send?" e ele falou: quem eu enviarei?
And who will go for us? E quem irá por nós? Isaías. And he's still making that same appeal today. E ele faz esse mesmo apelo nos dias de hoje. The laborers are what? Few. Os trabalhadores são o quê? Poucos. The harvest is great. A seara é grande, Jesus diz. In Isaiah chapter 43, Em Isaías 43, verse 1, 2, 3. It's amazing reading. Find it and read it. versos 1, 2 e 3 é uma leitura incrível. Ache esse texto e leia. God says, I am calling you by name. Deus diz, eu estou te chamando por nome. Remember, God knows your name. Lembre-se, Deus conhece o seu nome. You know, in 1 Corinthians, Paul talked about his calling. Em 1 Coríntios, Paulo fala a respeito do seu I don't know chamado. if you remember the call of Paul, Eu não sei se você lembra do chamado de Paulo, but I don't want to have a call like he needed, eu não quero ter um chamado como ele precisou. because God had to strike Paul and throw him from his horse to get his attention. Porque Deus teve que atingir Paulo e fazer ele cair do seu cavalo para chamar a atenção dele. And then he asked him later, how long will you kick against the pricks? E depois ele perguntou para Paulo, até quando você vai se recalcitrar contra os aguilhões, que é a versão que a gente Friends, tem. if God is calling you today, Amigo, se Deus está te chamando hoje, make it easy for him. faça fácil para Deus. Make it easy. Faça que fique mais fácil. And make it easy for yourself. E faça que fique fácil para você também. There's a couple of things, though, I want to mention. Number one, you have to be faithful in the little things. Algumas coisas que eu quero pontuar. Número 1, você You know, tem que ser fiel nas pequenas coisas. Can you imagine that Noah was building an ark to survive the great flood of all times on the planet? Você pode imaginar que Noé estava construindo uma arca para o maior dilúvio que já existiu na história? God gave him a very specific plan to follow. Deus deu ele um plano bem específico para que ele seguisse. Can you imagine if Noah had done sloppy work? Imagine se Noé tivesse feito um trabalho meia boca. Oh, that's good enough. E tivesse falado, isso aqui já está Don't bom o worry, there can suficiente. be a few cracks in the boat. Talvez tenha algumas rachaduras aqui, Not going to be that much water. mas não vai entrar tanta água assim. Oh, I don't know if it needs that many nails. E eu acho que também não precisa de tantos pregos assim. No, we have the record. Noah followed the plan of God. Mas não aconteceu isso. Nós vemos na Escritura, Noé seguiu o plano de Deus. Talked about another ark to build. E ele também This falou a morning, respeito... Brother Narlin, O Narlon falou de uma outra arca que precisamos construir. you know, you better not forget to put the nails where they're supposed to be. Olha, é bom a gente não esquecer de colocar os pregos onde eles devem estar. Because if you do, Porque se você fizer isso, your ark will not survive the storm. a sua arca não vai sobreviver à tempestade. So be faithful Então seja fiel in the little things. nas pequenas coisas. Ellen White says this. E Ellen White diz isso. The lesson is for all. A lição é para todos. None can know what God's purpose in his discipline may be. Ninguém pode saber qual há de ser o propósito de Deus em sua disciplina. But all may know for certain that faithfulness in little things is the evidence of fitness for greater responsibility. Mas todos podem estar certos de que a fidelidade nas pequenas coisas é evidência do preparo para maiores responsabilidades. Brother Norland said earlier about his testimony of starting this institution, Red River. Então o irmão Nalon falou a respeito como começou a sua instituição, a Red River. He said they jumped in deep. E ele disse que mergulhou fundo. They didn't start small. E ele não começou pequeno. But I'll tell you something for sure. Mas eu digo para vocês uma coisa com certeza. God would not have given that property to Red River Deus não teria dado aquela propriedade para o Red River unless those leaders had been faithful in smaller things. a menos que aqueles líderes tivessem sido fiéis nas pequenas coisas. Some people want to wait till their boat comes in before they start something. Algumas pessoas querem esperar que o barco venha até elas começarem a fazer alguma I coisa. say start where God has you. Comece onde Deus tem você ali. Start with what he has given you. Comece com o que Ele já te deu. Be faithful in the little things. Seja fiel nas pequenas coisas. And God will use that E Deus vai usar isso to do things that you cannot possibly imagine. para fazer coisas que você não pode imaginar.
But you better count the cost Mas é melhor você contar o custo before you get involved. antes que você se envolva. Because God's work demands our attention. Porque o trabalho de Deus demanda a nossa atenção. We have record that by the time the ark was finished, Nós temos escrito que, ao tempo que a arca estava concluída, Noah had invested how much? quanto que Noé investiu? Everything he had was invested in that boat. Tudo que ele tinha estava investido naquele barco. Jesus said, count the cost. Jesus contou o custo. Make sure you're ready for the journey. Tenha certeza de que você está pronto para a jornada. God is looking for people today Deus está indo atrás de pessoas hoje who will be 100% in. que estejam 100% dentro. There's enough 20%ers. There's enough. There's enough people who are just 20% in. Tem pessoas já o suficiente que só estão 20% dentro. There's enough people who are 50% in. Já existem pessoas suficientes que só estão There's even enough 50% people dentro. who are 90% in. E já tem pessoas suficientes que só estão What God is 90% looking for dentro. today O que Deus está is procurando hoje people who will go 100% in with Him são pessoas que irão 100% com Ele to do a work para fazer o to trabalho finish getting the gospel to the world. de finalizar a proclamação do Evangelho para o mundo. The next thing is you better be willing to sacrifice. A próxima coisa é que você precisa estar disposto a se sacrificar. Somehow God has designed the affairs of this world De alguma forma, Deus designou os eventos deste mundo and for the people that He calls to work for Him, e para as pessoas que Ele chamou para trabalharem para Ele, that there's some element of sacrifice. há algum elemento de sacrifício. And it may be different for different people. Talvez seja diferente para diferentes pessoas. You remember the story of Elisha. Você lembra da história de He's Eliseu? plowing in the field with 12 yoke of oxen, Ele estava arando o campo com 12 juntas de bois. and he's with the last one, the last pair. E ele estava com o último par. And Elijah comes by, E Elias chega perto dele and he puts his mantle on him. e coloca o manto sobre Eliseu. The record records E a escritura diz that Elisha went home, que Eliseu foi para casa and he took that pair of oxen, e ele tomou aquela junta de bois and he killed them, e matou and he chopped up the plow, e despedaçou a madeira da and carroça made a fire, e fez um fogo and boiled the oxen, e cozinhou os bois and had a party for all of his family and his e neighbors. fez uma festa para todos os seus familiares e vizinhos. He said, I'm not going to need this plow anymore. E ele disse: eu não vou precisar dessa junta de He said, bois. I'm not going to need this pair of oxen any longer. Eu não vou precisar desse par de bois, nem Because dessas God has ferramentas. called me to a different kind of work. Porque Deus me chamou para um tipo diferente de trabalho. It would be like today. Seria da mesma forma hoje. God called a farmer, Deus chama o fazendeiro and he took his tractor, he gave it away. e ele fez com que o trator dele fosse Gave levado all of embora. his farm implements away. E todos os implementos da sua fazenda That's what Elisha did. se livrou de tudo isso. He Foi said, o que I'm Eliseu not coming fez. back to farming anymore. Ele disse: eu não estou voltando para a fazenda mais. God has called me to a different ministry. Deus me chamou para um ministério diferente. Sometimes, Algumas vezes, no, most of the time, não, na maior parte das there's vezes, some element of sacrifice há algum elemento de sacrifício involved in serving God. envolvido no servir a Deus. We need to learn how to say no to self Nós precisamos aprender a como dizer não a nós mesmos. and yes to Jesus every time. E sim para Jesus todas as vezes. Jesus said it like this. He said, if any man would come after me, E Jesus disse uma vez assim: se alguém quer me seguir, let him deny himself, que negue a si mesmo, take up his cross, tome a sua cruz and follow me. e me siga. Of course, we should not do anything without prayer. É claro que nós não devemos fazer nada sem oração.
And if you feel like God is calling you to ministry or mission, E se você sente que Deus tem te chamado para ministério you ou a better missão, pray more. é bom você orar mais. You should have clarity on what God is calling you to do. É bom você ter clareza para o chamado que Deus tem para você. God is able to do that for us. Deus é capaz de fazer isso por nós. Pray always. Ore sempre. I don't think that means you stay on your knees all day. E eu não creio que isso significa você ficar de But joelhos it o dia means you're inteiro, always listening for the voice of your heavenly Father to give you guidance. mas significa que você está sempre com os ouvidos atentos para You're ouvir always a guia de listening. Deus. Está sempre ouvindo. God, what do you have in mind? Deus, o que o Senhor tem em mente? Where do you want me to go? Aonde o Senhor quer que eu vá? What do you want me to do? O que o Senhor quer que eu faça? Prayer is not only an act of telling God things, Orar não é simplesmente o ato de dizer a Deus coisas, but it's an act of listening to His voice. mas é um ato de ouvir a voz dele também. And then watch for providence. Então, fique atento para as providências. If God opens the door, Se Deus abrir a porta, I say, carefully move forward. eu digo, calmamente vá adiante. Because sometimes Satan knows how to open a door too. Cuidadosamente vai adiante, porque às vezes Satanás pode abrir portas também. So we need to make sure that we're really in tune with God's voice. Então nós precisamos ter certeza de que estamos sintonizados com a vontade de Deus. You remember the story of Paul? He was traveling, preaching, Vocês lembram da história de Paulo? Ele estava viajando, pregando, and he had a plan. He said, I'm going to Asia. e ele disse, eu tenho um plano, eu vou para a Ásia. And the Holy Spirit, it says, prevented him. E o texto diz que o I don't know Espírito Santo exactly what that looks like. impediu que ele fosse ali. Eu não sei exatamente como isso aconteceu, Somehow, mas de alguma the forma, Holy Spirit said, hold on, o Espírito Santo disse, calma aí, you're not going to Asia right now. você não vai para a Ásia agora. And then he had a vision. E então ele teve uma visão. And a man from Macedonia was saying, E o homem da Macedônia estava dizendo, come over to Macedonia and help us. venha até Macedônia e ajuda-nos. Paul said, I know where I'm supposed to go. E Paulo disse, isso, eu sei aonde eu tenho que ir agora. I've got to go to Macedonia. Eu tenho que ir para a Macedônia. So he adjusted his course, Então ele refez a trajetória went to Macedonia. e foi até Macedônia. Last thing on my list today E a última coisa na minha lista hoje is the concept of fear not. é o conceito de não tema. Don't be afraid. Não fica com medo. Allow God to walk beside you in the journey of mission and ministry. Permita que Deus ande ao seu lado nesse ministério de ministérios e missões. Sometimes it seems like the problems are more than you can surmount. Às vezes parece que os problemas são maiores do que você pode suportar ou manejar. But God has promised that He will go with us, Mas Deus prometeu que Ele iria com a gente, that He will never leave us que Ele nunca nos abandonaria, or forsake us. ou nunca nos deixaria nem abandonaria. You have your Bibles. I want you to turn to Isaiah chapter 43. Abram suas Bíblias, gostaria que vocês abrissem Isaías capítulo 43. And I want you to just kind of mark this down. E eu quero que vocês só marquem esse texto. This is so powerful. Isso é tão poderoso. Because if you've been in ministry before, or if you're in ministry now, Porque se você já esteve em algum ministério antes ou está em um or you're agora, thinking about ministry, quando você pensa a respeito de ministério, you may want to mark this promise in your Bible. talvez você queira marcar essa promessa na sua Bíblia. Now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, and he that formed thee, O Israel, e que te formou, ó Israel. fear not, Não temas, for I have redeemed thee. porque eu te remi. I have called thee by thy name, thou art mine. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. When thou passest through the waters, I will be with thee. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. And through the rivers they shall not overflow thee. Quando pelos rios, eles não te submergirão. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned. Quando passares pelo fogo, não te Neither shall the queimarás, flame kindle upon thee. nem a chama arderá em ti. Verse 4, since thou wast precious in my sight,
Verso 4. Visto que foste precioso aos meus olhos, thou hast been honorable, digno de honra, and I have loved thee. e eu te amei. Therefore I will give men for thee, Darei homens por ti, and people for thy life. e os povos pela tua vida. Fear not, Não temas, for I porque eu am with thee. sou contigo. Friends, today, Amigos, hoje, if God is calling you se Deus está te to mission, chamando if God is calling you to ministry, para missão ou para ministrar alguém, this is your promise. essa é a sua promessa. You can put your name in this verse. Você pode colocar o seu nome nesse verso. You can claim these words. Você pode reclamar esses versos, essas promessas. God knows you. Deus te conhece. God calls you. Deus te chama. Be faithful in the little things. Seja fiel nas pequenas Count the coisas. cost. Calcule o custo. Be willing to sacrifice. Esteja disposto a sacrificar. Say no to self and yes to Jesus every time. Diga não para o eu e sim para Jesus todas as vezes. Pray always. Ore sempre. But if God opens the door, move forward Mas se Deus abrir a porta, vá adiante. and fear not. E não tema. Friends, God needs us. Amigos, Deus precisa de nós. Sometimes He needs us because He wants to save us. Algumas vezes Ele precisa de nós porque Ele quer nos salvar. He wants to get us off this thing where we're focusing on ourselves and help us focus on someone else. Ele quer tirar a gente dessa coisa de focarmos em nós mesmos e focar em outras pessoas. If you can take the meanest man in town and turn him into a missionary, Se Ele conseguiu fazer com que o pior homem de uma cidade se tornasse um missionário, if he can use Chief I Love You to love the children in the village, se Ele conseguiu usar o Chief I Love You para amar as crianças, yeah, He can use you, Ele pode te usar. and He wants to. E Ele quer te usar. Let's pray. Vamos orar? Father in heaven, Pai Celestial, you have a commission o Senhor tem um chamado. and you have a calling. O Senhor tem uma comissão e um chamado. And you have called every single person in this room today. E o Senhor tem chamado cada uma das pessoas aqui nesse salão, And you have a very specific work for them to do. E o Senhor tem um trabalho bem específico para eles fazerem. Lord, please open the way. Senhor, por favor, Please abre o guide caminho. their journey. Guie-os na jornada. Please direct their footsteps. Dirige os passos deles, Senhor. We long to see your face. Nós ansiamos por ver o seu rosto. We know the harvest is great. Nós sabemos que a seara é grande. We also know the laborers are few. E também sabemos que os trabalhadores são poucos. But today, Lord, we just ask that you would use us Mas hoje, Senhor, pedimos que o Senhor nos use in some capacity. e nos capacite. In Jesus' name we pray. No nome do Senhor Jesus oramos. Amen. Amém, Senhor.